Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje falaremos sobre arredondamento de dados. Os tópicos a serem abordados nesta aula serão os critérios para arredondamento de dados. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar a necessidade de arredondamentos e entender as regras de arredondamento. Como eu falei para vocês nas primeiras aulas do curso de Estatística, ela se baseia em três pilares principais: a formulação da pergunta, a obtenção dos dados para responder essa pergunta e a interpretação e, posteriormente, a conclusão desses dados. Então, essa parte de coleta e interpretação de dados é onde a gente gasta mais tempo na análise de estatística. Assim, existem diversas ferramentas para que você faça essa análise de maneira adequada e também não perca muito tempo com elas. Uma das ferramentas é justamente o arredondamento dos dados. Por quê? Imagine vocês recebendo uma amostragem dessa maneira. Você tem os números 1,564, 4,3, 2,8532, 1,45 e 2. Até aí são números normais. Só que para você fazer uma análise fica um pouco mais complicado, já que cada número possui uma quantidade de casas decimais diferentes. Então o que a estatística recomenda? Recomenda que você padronize todos os números com a mesma quantidade de casas decimais e assim padronizando os dados, o que facilita muito as análises. Então, como exemplo aqui, eu vou arredondar para duas casas decimais e aí a gente fica com a amostra 1,57, 4,30, 2,85, 1,45 e 2,00. Então são dois casos. Ou você vai precisar adicionar casas decimais, o que basicamente você só coloca os números 0, como foi no caso do 4,3 e do 2. Ou você vai manter, que é o caso do 1,45, ou você vai retirar casas decimais, que foi o caso do 1,564 e do 2,8532. São esses números de redução de casas decimais que a gente vai abordar na aula de hoje. Porque adicionar é simplesmente colocar 0 e não há dificuldade alguma para vocês fazerem isso. Então vamos falar da redução de casas decimais. Para isso, existem três critérios para você ir diminuindo as casas decimais. Os critérios são os seguintes: você vai observar o último número que você vai retirar e vai verificar que se esse número for menor que 5, você simplesmente tira esse número decimal e o anterior se mantém como está. Se esse número, a última casa decimal, for maior que 5, ou seja, o segundo critério, você vai adicionar 1 à casa anterior e aí sim você retira a casa decimal. Agora, se esse número for igual a 5, é onde a gente tem um critério mais complicado. Você vai olhar a casa anterior e vai ver se ela é par ou ímpar. Se for par, você mantém o número. Se for ímpar, você adiciona 1. Ficou complicado? A gente vai passar com exemplos e vai ficar mais fácil. Primeiro exemplo. O número é 32,541 e nós vamos arredondar para duas casas. Então a última casa decimal é 1, é um número menor que 5, então o que a gente faz é simplesmente tirar o 1 da casa decimal e ficar com 32,54. Por quê? Porque o 1 é menor que 5, então eu não preciso fazer nada com esse 4 que está na casa anterior. Agora olhem outro exemplo. 32,547, também para duas casas decimais. Nesse caso, a última casa é 7 e é um número maior que 5. Sendo assim, a gente tem que adicionar 1 à casa anterior, ao 4, virando então 32,55, e aí a gente tira o 7. Então os critérios para maior que 5 e menor que 5 ficam bem claros com esses exemplos. Agora, vamos fazer um arredondamento maior, fazendo um arredondamento para uma casa. Para uma casa, vai ser igual a de duas casas, só que a gente vai fazer progressivamente. Então o primeiro passo é arredondar para duas casas, o que a gente já viu, que fica 32,54, já que o 1 é menor que 5. E para arredondar para uma casa, a gente faz o mesmo procedimento. Como 4 é menor que 5, a gente também vai manter o 5, que é a casa anterior, e fica com 32,5. Da mesma forma, o 32,547, então a primeira parte vocês já viram, o 7 é maior que 5, então a gente adiciona 1, fica 32,55. E para passar para uma casa, a gente vai observar agora o critério do 5. A casa decimal é 5. Aí a gente olha a anterior. A anterior também é 5, que é um número ímpar. Se é um número ímpar, a gente usa a regrinha, adiciona 1. Então fica 32,6 e a gente tira a segunda casa decimal. Arredondando então,
32,547 para 32,6. Agora, 4 exemplos para a gente finalizar nossa aula, onde a gente vai usar todos os critérios que a gente viu aqui. Então, o primeiro número, 67,25 para uma casa. Então, é um número terminado em 5 e a gente utiliza o critério do par ou ímpar. A casa anterior é 2, que é o número par, então a gente simplesmente mantém. 2 é par, resultado 67,2. Agora, olhem o item B. O item B é 67,35. Também termina em 5, só que a casa anterior é 3, que é uma casa ímpar. Então a gente vai adicionar 1, arredondando para 67,4. Então perceba as diferenças nos itens A e B. Dependendo da casa decimal que tem anterior ao 5, a gente arredonda para cima ou para baixo. Item C, 156,457 para uma casa. Então, a terceira casa, que é 7, é maior que 5, a gente adiciona 1 ao 5, fica 156,46. Passando para uma casa, a última casa agora é 6, que também é maior que 5, então a gente adiciona 1 ao 4, ficando 156,5. E por fim, a letra D, 0,555. A gente utiliza primeiro o critério do 5, então a casa anterior também é 5, é um número ímpar. Soma-se 1, fica 0,56. O 6 é maior que 5, também adiciona-se 1 na casa anterior, ficando então como resultado 0,6. Para finalizar, eu recomendo que vocês acessem o site do Ministério da Educação, que é um portal público. Lá tem um descritivo bastante interessante sobre variáveis qualitativas e quantitativas, com outros exemplos. Além disso, não esqueçam também de olhar nossa apostila e fazer os exercícios. Lá já tem os exemplos principais para vocês entenderem bem esse conteúdo. Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre arredondamento de dados. Espero que tenham gostado e não se esqueçam também de frequentar as nossas redes sociais. Até a próxima!